Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de lançamento do OftPro, o nosso programa e o nosso curso extensivo e mentoria que vai revolucionar a sua preparação para a prova de título em oftalmologia. Nos deixe aí, quem está nos acompanhando ao vivo, nos deixe um oi no chat e se durante toda a live tiver qualquer dúvida, perguntas, questionamentos, nos deixe também no chat que toda a nossa equipe vai estar disponível para responder. Se você tem algum conhecido, conhecida, amigo que também vai prestar a prova de título em oftalmo, aproveite e já compartilhe esse link com ele para que todo mundo possa estar por dentro dessa grande novidade. E aí, galera, bora nos apresentar? Então, fica nos acompanhando também, porque hoje, ao final da live, nós vamos ter algumas condições especiais que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, para começar, eu gostaria de me apresentar rapidinho. Eu sou a Laura Pazini, sou residente do 3º ano de oftalmologia da Universidade Federal Fronteira Sul, atualmente coordenadora da mentoria IPM e também cofundadora e coordenadora de educação do OftPro. À minha frente, eu tenho o Pedro Ernesto Miranda, o Pedro, então, que é médico radiologista pelo HC-UFG, mestre em atenção à saúde pela PUC Goiás, autor do best-seller Aprendizado Sem Limites e do livro Sem Pausa, Sem Pressa, 300 Dias, CEO e fundador do IPM Educação, Forbes 30 Under 30 na categoria Ciência e Educação e vencedor do Prêmio Nacional de Educação de 2020. E agora carrega o maior dos títulos de todos, que é de ser pai da Nenela. Pai da Antonella, esse é o principal. Esse daí, Laura, é o principal. E o pessoal me pergunta assim, Pedro, o que você é? E eu sempre respondo, sou professor. Porque essa é a minha vocação, é o que eu nasci para fazer, enfim. Perfeito. Pedro, eu sei que já carregas contigo um legado muito grande, que terá muito a acrescentar conosco no time do OftPro. E eu gostaria que você brevemente nos apresentasse um pouco mais sobre você, sobre o IPM Educação e tudo Perfeito. Isso. Assim, o que eu posso falar, né? Eu sempre gostei de dar aula. Essa é a minha vida principal. E eu sempre senti uma dor que era, por que alguns alunos conseguiam ter resultado e outros não? Onde que era o diferencial disso? E o diferencial, ele está em dois aspectos. O primeiro é disciplina. E disciplina ela está relacionada com dois principais fatores, que é dizer não às outras coisas e gestão de rotina. Ponto. São duas coisas que eu faço muito bem. E a segunda coisa primeiro disciplina. E a segunda coisa é metodologia individualizada. Eu, por exemplo, sou ansioso. Se você me der um livro de 500 páginas para eu ler, eu vou ler porque eu sou disciplinado. Mas eu vou estar na página 30, eu não vou lembrar nada da página 1 e eu vou ficar somando quantas páginas faltam para acabar. Então, eu comecei a entender que o sistema de ensino estava atrasado. Esse negócio da mesma aula para todo mundo, mesmo cursinho, mesma programação, isso aí não faz sentido hoje. E aí, no final de 2019, eu escrevo a minha tese, que é a diferença do sistema de ensino para o sistema de aprendizado. Qual que é a diferença do sistema de ensino? O sistema de ensino, o foco é no professor. O professor deu a aula, tem 40 alunos, ou o professor deu a aula para o cursinho lá, acabou o papel dele, porque ele foi lá e deu a aula. Você tem acesso a 30 mil questões, você tem acesso às aulas, você se vira para estudar. Então, o centro é na aula e é no professor. Quando eu coloco o sistema de aprendizado, que aí é o diferente, o centro das atenções é o aluno. É o que a gente vai fazer no OftPro. O professor, ele está ali, mas ele é um coadjuvante do seu aprendizado. A aula, a questão, o banco de flashcards, eles são apenas adjuvantes. O que a gente quer é trabalhar a sua rotina, a sua individualização, a sua personalização do aprendizado, baseado no tempo que você tem disponível. Então, aí isso ganhou o Prêmio Nacional de Educação em 2020, mas é o que a gente construiu dentro do IPM Educação. Então, líder em aprovação, resultado e transformando pessoas comuns, assim como eu, assim como nós, digamos assim, né? Eu não sei vocês, mas eu não sou gênio, eu não sou o cara que, nossa, eu não preciso, eu venci pela disciplina e não pelo talento. E é o que a gente quer trazer para eles, né? Ajustar, por exemplo, não faz sentido um cara que às vezes faz uma residência que é super difícil, 60 horas por semana e não sei o que, ele vai ter que ter um nível de preparação e um formato de estruturação de rotina totalmente diferente daquele oftalmo, por exemplo, que ele acabou o R3, ele não passou prova, ele não passou, ele está com a rotina super tranquila, às vezes ele trabalha 24 horas por semana e ele tem tempo para estudar, né? Então esse é um pouco da história resumida e é o que a gente vai trazer, essa revolução que a gente já faz no preparatório para residência, a gente vai trazer no preparatório para a prova de título.
Perfeito, Pedro, muito obrigada. Nós já desenvolvemos muito com os nossos alunos dentro do IPM Mentoria e com certeza agora, junto com os nossos alunos nessa nova fase, que é a preparação para a prova de título, a gente vai ter resultados muito semelhantes ou ainda maiores no OFT Pro. Bom, agora ao meu lado, Glauco Aquino, que também é médico oftalmologista especialista em glaucoma e óptica cirúrgica pela Escola Paulista de Medicina, fellowship em glaucoma cirúrgico avançado e glaucoma congênito, também pela Escola Paulista de Medicina, local onde também finalizou a residência médica em oftalmologia. Glauco também é membro brasileiro de glaucoma e da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, membro da diretoria do CBO Jovem de 2023, preceptor de alguns serviços oftalmológicos de São Paulo e também já carrega no sangue, né, o cargo de ser professor e sendo professor e coordenador do COEP. E quando a gente escuta um currículo desses, com certeza a gente imagina à nossa frente um cara de uns 40 anos ou mais, já calejado, e a gente vê um jovem como o Glauco, né, na nossa frente. Então, Glauco, eu gostaria que em algumas palavras você pudesse, né, porque com certeza você acaba sendo motivo de inspiração para muitos residentes que estão nessa fase de consolidação, de crescimento profissional, de quais foram os passos que te fizeram chegar até aqui, que eu tenho certeza que ainda está muito longe de onde tu queres chegar, conhecendo um pouco de ti. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, não só para a live, mas a ser parte da equipe de professores do OFT Pro. É realmente uma honra estar com tanta gente muito boa. É um prazer estar aqui. E, nossa, você já começou a live com a pergunta mais difícil, assim, né? O que você faz para... não, de fato, o sucesso está longe. Eu também não tenho todas as respostas, mas uma coisa que eu coloquei sempre na minha carreira foi ter pessoas que já percorreram o que eu estou querendo fazer, né? Isso resume muita coisa, porque a partir disso você vai pegando as outras pequenas nuances ali. Você tratar todo mundo bem, você fazer o básico bem feito, que é uma das coisas que a gente peca muito, né? Chegar no horário, fazer as coisas direitinho. Procurar uma formação nos grandes centros, mas eu acho que o principal é ter pessoas que são referências para você e conviver com elas, né? E pegando cada detalhe, cada forma de atender, e cada forma de viver. Eu acho que isso é muito enriquecedor, é a maior aula que a gente pode ter na vida. Perfeito, muito obrigada, Glauco. Sempre bom te ouvir, sempre um crescimento muito grande. E agora vamos apresentar a nossa Barbie do OFT Pro. Eu sempre brinco que a Ana é a nossa bonequinha do OFT Pro. A Ana, né, além de extremamente delicada, dedicada, ela já chegou e alcançou muitas coisas. A doutora Ana, ela também médica oftalmologista pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em órbita plástica ocular, vias lacrimais, estrabismo e oftalmopediatria também pela mesma instituição. Atualmente preceptora do setor do estrabismo da residência de oftalmologia da Unisa, chefe assistente de órbitas e vias lacrimais da Santa Casa e chefe assistente do pronto-socorro de oftalmológico na Escola Paulista de Medicina. Também membro sócia do CBO. Ana, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, assim. São muitas coisas, né? Principalmente quando a gente fala de ser mulher, ela acaba tendo alguns outros dificuldades, inclusive até conseguir conciliar salão, fazer unha, tá sempre em cima do salto, que isso com certeza vocês não fazem. Mas, enfim, conseguir conciliar toda essa tua vida pessoal com a vida profissional, tanto da entrega no consultório, nas cirurgias, no pós-operatório, e ter conseguido consolidar e se estar bem posicionada na sua subespecialidade. Boa noite. Queria agradecer a Laura pelos elogios e agradecer também pelo convite de fazer parte, tanto a Laura quanto o Pedro, de fazer parte desse projeto, que é um projeto que eu acredito muito. Então, assim, como o Pedro falou, eu sou uma pessoa que eu fui criada ouvindo que a disciplina, ela leva mais longe do que o talento, né? A pessoa que às vezes é talentosa, ela fica mais acomodada. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, sempre soube o que eu queria. E como o Glauco também falou, eu brincava assim, meus ídolos, eles não eram, sei lá, um cantor. Meus ídolos eram os oftalmologistas que eu via falando nos congressos. Então, eu sempre procurei estar nos locais onde essas pessoas estavam. Né? Uma coisa que a minha família me ensinou é que você tem que sempre sentar numa mesa que você se sinta a pessoa menos inteligente, como eu tô aqui com vocês hoje. Porque isso estimula a gente a crescer, né? E com certeza não é fácil você conciliar o fato de você estar num serviço bom, você ser um profissional bom,
com a vida pessoal, mas é isso, eu acho que foco, disciplina, você saber quem você é e onde você quer chegar, ter um propósito, faz com que você consiga conciliar. Eu acho que ninguém quer ter uma vida só de oftalmologista, todo mundo tem outras, como você falou, o Pedro é o pai da Antonella, e faz esse papel muito bem, então eu acho que a ideia aqui é a gente conseguir realmente individualizar o que funciona para cada um, onde cada um quer chegar, para a gente poder traçar aí esse caminho da melhor forma possível. Mas com certeza disciplina e propósito são as principais características que a pessoa precisa ter. Perfeito, Ana, muito obrigada. Bom, agora que todos já conhecem um pouco mais da gente, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo mesmo, bem descontraído, para que a gente possa conversar nós quatro e construirmos juntos essa visão em relação à prova de título de oftalmologia, sabermos e orientarmos, né, todos esses jovens que estão nos assistindo, que estão em fase de ingressão no mercado de trabalho, assim como finalização tanto da pós-graduação ou da residência, enfim, para que a gente possa dar algumas dicas e conversar sobre esse assunto do OftPro. Glauco, podemos começar contigo? Bora. Então, perfeito. Você, né, já auxiliou tantas pessoas nessa preparação para a prova de título, na formação delas. O que você acha que pode ser um dos grandes diferenciais em conquistar um título, tanto na carreira clínica, depois já seguindo como oftalmologista, como no posicionamento de mercado, tudo isso através do título de oftalmologista? Perfeito. Eu acho que tem duas partes essa resposta, né? Uma delas é a parte legal, de certa forma, né? A gente ter a proteção de que você foi treinado naquilo que você está exercendo e ter ali um certificado de que você tem suficiência, né, para passar por aquela aprovação de uma prova que é difícil, né? O título de especialista, a prova do CBO, ela é difícil e tem uma taxa de aprovação alta. Então, você ter essa segurança e ter um título dizendo, ó, você é suficiente naquilo, você estudou as diversas áreas e está treinado naquilo, isso é muito importante. Mas eu acho que pro lado pessoal isso é mais importante ainda, né? Você tem uma segurança maior, os próprios locais onde você vai trabalhar vão apreciar isso muito mais, alguns inclusive você nem consegue entrar sem o título de especialista, né? E aí entra uma coisa um pouco pessoal, que é a seguinte, por melhor que seja o teu programa de residência ou de pós-graduação, por melhor que sejam os teus estágios e o quanto você está aproveitando aquilo, você ter a prova como um objetivo, isso te incute na cabeça uma coisa de que eu preciso estudar, eu preciso aprender aquilo. Você acaba tendo uma rotina muito mais sólida, né? E você acaba estudando coisas que inclusive não são aquelas que você mais gosta, mas que vão te dar segurança e vão te ajudar demais na tua carreira. Então, acho que para se tornar um profissional completo e ter a oftalmologia atendendo pacientes que não vão te escolher assim, não, eu vou só para fazer glaucoma e catarata com glauco. Não, vai aparecer paciente de estrabismo, vai aparecer paciente de plástica, eu preciso saber isso. Então, você ter essa formação completa é muito importante. A prova de a prova de título é finalmente daquilo ali, né? Ela é uma meta, ela é uma coisa que te faz estudar sempre e estar atualizado. Então, eu acredito que seja fundamental. Perfeito, como tu colocasse, né, que é o ser completo, porque, por exemplo, o paciente te procura, você conhece o quadro clínico, mas você entender a fisiopatologia por trás daquilo, que com certeza você não gosta de estudar. Você gosta de saber o que você vai ver na lâmpada de fenda, você gosta de ir para o centro cirúrgico operar e resolver o problema do paciente, mas ninguém gosta de estudar a fisiologia do humor aquoso. Exato. Então, realmente, quando a gente está nessa fase de preparação, você acaba estudando e se dedicando mais nessas outras partes. Mas ainda, sabe o que eu vejo muito, inclusive, no ambiente de residência, é que muitos veem isso como uma burocracia. Como só algo a mais, como eu preciso só passar por mais essa fase. E agora contigo, Ana, você acha que realmente a prova de título é só mais uma formalidade ou ela representa algo a mais na carreira do oftalmologista? Então, como eu falei, eu acho que propósito é muito importante na nossa vida. Então, no momento que você está se preparando, seja para a prova de residência, seja para a sua prova de título, você tem que entender qual é o seu propósito naquilo. Então, não é só mais um papel bonito para você colocar lá no seu consultório, né?
como o Glauco falou, a prova de título, ela é um atestado da sua proficiência naquele assunto. Então, ela te protege legalmente, ela, assim, faz você acreditar, falar assim, nossa, eu realmente estudei, eu realmente estou capacitado através de um órgão que fala que eu tenho capacidade de exercer aquela profissão. Então, e hoje em dia os pacientes, eles já têm esse conhecimento de que para você ser especialista, você muitas vezes precisa passar por essa prova de título. Aquilo acaba te dando mais respaldo para atuar. Então, eu acho que você fazer oftalmologia faz parte do processo de ser oftalmologista, você se submeter a uma prova. E ali, o título é o seu prêmio por todos aqueles anos de dedicação e abdicação. Então, acho que a gente tem que pensar mais como um prêmio, um troféu bonito que você conquistou aquilo, do que como um papel para conseguir atender nas clínicas, por exemplo. Perfeito. Bom, Pedro, a gente já acompanha muito a formação dos médicos e a gente vê a constante entrada de novos médicos, de ingresso de novos médicos no mercado de trabalho, né? Cada vez mais tem aumentado a quantidade de cursos de medicina pelo Brasil, assim como a formação de novos médicos de clínico geral mesmo. E eu queria hoje falar contigo, assim, sobre qual é a tua visão em relação à prova de título, né? Que se ela realmente tem vindo como um novo divisor de águas na carreira do especialista, ou no caso, na carreira do próprio médico, visto esse aumento expressivo de médicos e até mesmo de algumas formações extra dentro da medicina no Brasil. Assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem um clichê, né, que fala que o RQE é o novo CRM, né? E isso é a pura verdade, assim. Não sei se vocês viram um vídeo que viralizou. Um pai foi levar a filha para fazer uma faculdade, para fazer prova de vestibular, e ele fez a inscrição no processo seletivo escondido. E aí ele estava sentado lá e ele gravando, como se fosse um TikToker mesmo, assim. A filha entrou, deixou ela entrar, tudo, de repente ele entra. Um senhor, assim, de quase uns 60 anos de idade, brincando, vou fazer, porque eu ia ficar esperando ela aqui, eu vou lá fazer a redação, vou lá fazer. E assim, claro que ele não passa de primeira chamada, mas ele passa. Então, e ele começa a brincar em qual sentido? Falando assim, olha, eu não terminei o terceiro ano, eu fiz a redação com não sei quantas linhas e tudo, e fui aprovado. Sei lá, 6ª, 7ª chamada, mas ele foi aprovado. Então a barreira de entrada hoje, infelizmente, para nós, ela é 0. A gente sabe disso, né? A brincadeira esse ano eu vi turma de uma faculdade que não fechou vaga para rodar a turma. Então, por exemplo, de 40 ou 50 alunos que eram para ter, eles tiveram 27 inscritos, 27 matriculados, e eles tiveram que cancelar. Então, isso vai acontecer quando, Pedro? Já está acontecendo, é a primeira realidade. Então, a gente vê isso, você pega aí as condutas dos médicos, coisas muito bizarras. Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é quem vai se diferenciar? O RQE. Porque ali, meu amigo, é uma prova. Ali é uma prova e existem 2 tipos de prova. A prova de nivelamento, que é a prova de título, isso que é o lindo de se preparar. Quando você fala assim, Pedro, qual que é a diferença de uma preparação para residência médica para uma prova de título? Residência médica é competição. Por mais que você dê o seu melhor, se você tiver um cara gênio do outro lado e tiver só uma vaga, qual que é o ponto de corte, Pedro? Ele fez 95? Você fez 92, você não passou e ele passou. Então, isso é cruel na prova de residência. Agora, a prova de título, já parou para pensar, Laura? É você contra você. Quem que é... Pedro, eu estou competindo contra quem? Só contra você. Então, assim, o que eu falo para todo mundo, prova de título é uma obrigatoriedade que todo mundo tem que ter, o RQE, enfim. Pedro, é só o RQE? Não, porque se você quiser fazer a residência e não prestar a prova do CBA, você pode, você vai sair com o RQE. Mas é uma pitada a mais, é uma coisa a mais de diferenciação. Mostra que você passou por uma prova, passou por uma validação e tem isso a mais. Então, assim, eu falo para todo mundo, tenha a possibilidade, preste, faça, tenha o título, porque você pode não ver valor nisso hoje, mas daqui a alguns anos isso vai valer ouro. E como o Glauco falou, isso já está aumentando, né, o valor por trás desse título. Porque hoje em dia já algumas clínicas, até mesmo se você quer ser preceptor ou até atuar fazer fellow em algumas subespecialidades, você não consegue mais sem a prova de título. Então, realmente, acaba sendo essa cereja do bolo que é necessária, né? Não é mais nem a vontade, é a necessidade mesmo.
E a gente acha, eu vejo, né, e percebo que é muito engraçado como alguns subestimam realmente a complexidade por trás dessa prova. E graças a Deus hoje a gente vê que o acesso à informação cada vez é mais fácil. A gente pega nosso celular, a gente acaba tendo acesso ao conteúdo de uma maneira muito mais fácil. Então você conseguir chegar até o conteúdo, ok, é fácil. Mas vocês acham que só chegar ao conteúdo já é o suficiente para aprovar? Ou às vezes um guia, às vezes a gente tendo uma informação a mais, um quê a mais, dá uma virada de chave e a gente consegue resultados melhores? Qual a opinião de vocês em relação ao acesso à informação e a chegar no objetivo, no resultado? Como você bem disse, hoje a gente tem informação na palma da mão a qualquer momento, mas é muito importante a gente saber o que a gente faz com essa informação. E se essa informação, ela de fato é válida, ela é verdadeira. Então, você precisa ter uma informação de qualidade e saber o que fazer com ela. Por exemplo, eu passei por muitos percalços até aprender a estudar para minha prova de título, porque é isso, tem uma série de apostilas, tem uma série de livros, banco de questões, mas se você não estuda e entende aquilo, entende o que você faz com aquela informação, não serviu. Então, eu acho que precisa realmente ter uma mentoria, por exemplo, para te ajudar a ensinar como estudar e não de forma de uma receita de bolo, mas assim, para você, o que funciona. Eu, por exemplo, aprendo muito mais ouvindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escrevendo. Então, o que funciona para um não necessariamente funciona para outro. E até a forma de raciocinar, às vezes você está aprendendo aquilo, várias pessoas te explicam da mesma forma, você não entende, vem uma pessoa te explica de uma forma diferente e aí tudo faz sentido. Então a gente, como o Pedro falou, a gente precisa mudar isso, o aprendizado tem que ser focado no aluno. Perfeito. Se você pegar o edital da prova, do teste de progresso e do PNO, tem lá as referências, né? Por onde você tem que estudar. Então tem 17 referências, as duas primeiras são os livros do CBO, que são 15 ou 17 volumes, e a segunda é a Academia Americana, o curso básico da Academia Americana. Lá embaixo tem o Shields do glaucoma, que ano passado eu li o Shields inteiro, são 660 páginas. Assim, sendo muito sincero, se você ler cada livro desse que tem na tua preparação, se você tiver 3 semanas, né, considera que você vai ler todos, você pode ler quantas 1000 páginas você quiser. Se eu te perguntar alguma coisa no dia seguinte, você não vai lembrar. Sim. É virtualmente impossível você aprender tanta coisa assim. E eu tô considerando do R1 ao R3. Se você pegar só o cara que vai prestar a prova esse ano e a última chance dele ali, cara, não dá. É impossível. Por quê? Porque tem informação demais. Você não sabe onde que você de fato precisa, né, prestar atenção. E todos os livros e o sistema de ensino é muito, como o Pedro falou, assim, é centrado em quem está produzindo aquele conteúdo, seja o professor, seja o cara que escreveu o livro. Não necessariamente o cara está realmente preocupado em que você aprenda. Você deu o exemplo do Muracoso, o primeiro capítulo lá do Shields de Muracoso tem 1 milhão de fórmulas e todos os cátions e íons que tem dentro do Muracoso. Cara, é impossível. E você realmente precisa saber todos aqueles íons, né? Assim, qual que é a relação dele com o plasma e etc. Então tem coisas que sim, você precisa saber. Tem outras coisas que, se você puder saber, ótimo, mas é impossível você saber tudo. E a quantidade, a enxurrada de artigos novos, de coisas novas é muito grande. Então, o livro que foi lançado ano passado ele já está desatualizado. E você se manter ativo nisso é assim, praticamente impossível. Por isso que a gente hoje cada vez mais faz subespecialidades, para você conseguir exercer com maestria aquilo que você se propôs, né? Então, eu acho que para a prova, especialmente, eu acredito muito no conhecimento por camadas. Você vai aprender alguma coisa, depois você vai revisitar, aprender mais um pouquinho, e assim vai. Você pegar o livro inteiro, a academia inteira, e ler de uma vez, você não vai absorver quase nada daquilo. Então, você ter alguém que te fale, ó, estuda isso aqui primeiro, vamos começar assim, né? Tira as dúvidas, faz os exercícios, fixa aquele conhecimento, e agora a gente vai para a próxima etapa. Isso é uma forma muito mais inteligente de estudar e é o que diferencia, né, quem realmente vai bem na prova das pessoas que todo mundo conhece, né? Estuda e chega lá e não lembra nada. Então, eu acho que assim, é essencial. Hoje em dia é essencial. Perfeito. Bom, Pedro, dentro do IPM a gente já é acostumado com o estudo de alta performance, né?
Então, traz um pouquinho da tua visão, daquilo que a gente já tem em relação à metodologia, ao próprio IPM Science, que é a nosso queridinho, nosso menino dos olhos, a gente fala, né? Isso. E, enfim, para trazer isso para cá, para dentro do Oft Pro, nesse espaço. O que a gente trabalha muito, assim, e essa visão, Glauco, ela é muito madura, porque você não começa correndo 42 quilômetros. Eu quero fazer uma maratona. Não é assim. E qual que é o problema, às vezes, do aluno? É porque ele já quer começar, às vezes, lendo as 660 páginas de um livro do subespecialista. E ele fala, eu vou precisar ler, eu vou precisar bater as 17 referências, e não funciona assim. Eu fiz parte de banca por 3 anos, então eu joguei os dois mundos. Sim. Eu sei como é fazer uma prova, como funciona, conheço todo mundo do meio, e agora eu estou do outro lado da moeda. Então eu tenho uma visão 360. Eu sou radiologista, beleza. Quando eu ia fazer questão, a banca me pedia questão, eu fazia questão com imagem. E se eu tivesse na banca, com certeza ia ter uma questão com imagem. Então a gente precisa entender que a prova, primeira coisa, ela é feita por pessoas. Apesar das referências que estão ali, a gente precisa entender às vezes quem são as pessoas, compreender, porque ali a gente trabalha a primeira probabilidade de passar. Então, quando a gente pega um conhecimento, eu vou destrinchar um edital, a primeira coisa que eu faço é dividir o conhecimento em 3 camadas. Você falou camada e a gente nem comentou, mas eu falo muito isso. Existe uma coisa no aprendizado que se chama Surface, Medium e Deep Learning. O que é o Surface Learning? É o básico que você tem que fazer. É por ali que você vai começar. O seu projeto é correr 42 km. O meu projeto é ser aprovado na prova de título do CBO. Então, a gente precisa pegar aqueles temas que são de alta prevalência, caem todos e são básicos. Beleza. Depois eu vou para o Medium Learning. O que é o Medium Learning, Pedro? É dar aprofundamento em alguns temas que normalmente eles são cobrados de maneira um pouco mais aprofundada. Você deu o exemplo lá dos cátions. Beleza, eu preciso saber de todos? Não, Pedro, mas esses 5 aqui são importantes. Então a gente vai trazer esses 5 importantes. E depois tem a estratégia de Deep Learning. Aí já muda um pouco a preparação para a residência do que a preparação para o oftalmo. Porque na prova de título do oftalmo você tem um ponto de corte. Às vezes, a depender do nível do aluno, eu não quero que ele faça 100% da prova. Ele não tem nem tempo para isso. Eu vou jogar simples. Se ele fizer 71 e se ele não tiver o ego inflado, ou 95, os dois foram aprovados. Eu sei que tem algumas escolas que querem que os alunos façam, porque a prova o próprio CBO tem o ranking relacionado a isso, e tudo bem, se o aluno quiser dar profundidade, a gente vai dar profundidade para ele. Se ele quiser saber tudo, inclusive no nosso curso, nós temos formatos de aulas diferentes justamente porque, vou ter uma aula mais superficial, básica, que vai focar em Surface Learning. Às vezes o aluno que é mais corrido, às vezes o aluno que não tem tanto tempo, ou o aluno que chegou com uma base ruim, ele vai começar por aqui. Agora imagina o seguinte, eu sempre falo, a preparação hoje, do jeito que ela é 200 anos atrasada. Por que eu falo isso? Porque todo mundo assiste as mesmas aulas, faz as mesmas coisas e tem o mesmo nível de dificuldade das questões. Olha o tanto que é contrasensitivo e completamente louco. Vou jogar no mundo sem ser no mundo do aprendizado. É como se você estivesse chegando numa academia. A aula é a mesma para todo mundo, o treino é o mesmo para todo mundo. E a hora que você vai para o equipamento, o peso é o mesmo. Então, o mesmo peso que eu vou pegar no supino, que você vai pegar, Ana, que o Glauco vai pegar e você, Laura, é o mesmo. Porque as questões são as 100 questões, as mesmas para todo mundo. Então, o que a gente faz? Eu pego um simulado diagnóstico. Você vai fazer um simulado diagnóstico. Primeira coisa. Para quê? Eu preciso saber o seu nível. No simulado diagnóstico, nós vamos ter questões de Surface, de Medium e de Deep. Peraí, nós dois. Eu sei nada de oftalmo. Se eu fizer 5 é muita coisa. Você sabe tudo, você vai fazer 80. Eu posso dar as mesmas aulas para mim e para você? Não faz sentido. Eu posso dar as mesmas questões para mim e para você? Não faz sentido. Por quê? Porque aí eu estou trabalhando para a média. Você que é um cara bom, eu vou nivelar para baixo e você não vai evoluir. E o cara que é ruim, a primeira vez que ele foi para uma aula muito difícil, para um negócio, ele fala, desisto, eu nunca vou conseguir. Isso, gente, parece besteira, mas eu falo isso. E aí você me pergunta, Pedro, por que ninguém faz? Porque dá trabalho. A galera quer o quê? Linha de produção, vambora. Eu quero vender, Black Friday, promoção, influenciador, embaixador, vendi. Depois que eu vendi, não cancelou em 7 dias, vida que segue. Problema seu se não está estudando. Aqui no IPM e agora no Oft Pro, a gente faz o seguinte, vem cá, meu anjo, senta aqui. Deixa eu entender sua rotina. Pera aí. E a gente faz sinceridade com o aluno. Ele vira para mim e fala assim, Pedro, eu quero só passar. A gente vai trabalhar para ele só passar.
Porque às vezes ele tem uma rotina puxada. Agora eu tenho aluno que vira para mim e fala assim, Pedro, passar para mim não tá bom, eu quero ser o primeiro. Eu já tive aluno, você não acredita, que ele desistiu de uma residência. A Laura sabe desse caso, porque ele passou em terceiro. Ele passou em terceiro. Aí ele virou para mim e falou assim, como os meus chefes vão me ver? Porque eu passei em terceiro, eu não fui o primeiro. Ele não entrou para fazer um ano, no ano seguinte ele passou em primeiro. Aí ele entrou. Ah, Pedro, vou julgar? Não vou, porque cada um vive a sua realidade. Então a gente vai falar um pouquinho do OFT Pro daqui a pouco e do como a gente vai revolucionar essa preparação, mas o que eu quero que todo mundo entenda é que do jeito que alguns de vocês que estão assistindo a gente não estão tendo resultado, é porque você quer seguir a mesma receita de bolo de todo mundo. A minha camiseta é M. Ela pode não servir para Ana. Ela pode não servir igual, mas é a mesma camiseta. Então, isso a gente tenta adaptar em todos os nossos produtos específicos. Perfeito. Bom, agora puxando, né, o peixe para o nosso assado, vamos apresentar um pouco mais sobre o que vai ser o IPM OFT Pro, sobre tudo aquilo que a gente vai trazer de diferenciais para os nossos alunos em relação às entregas dentro do programa. E lembrando que hoje, oficialmente, nós vamos abrir as nossas inscrições. Então, você que está nos acompanhando e que tem um colega e que ainda não está aqui, aproveita e ainda compartilhe esse link com ele, que agora nós vamos dar todos os toques em relação ao nosso programa. E também fica até o final da nossa live que a gente vai ter algumas condições especiais que vão ser interessantes para ti, e continue nos acompanhando, deixa suas dúvidas que nós estamos com todo o nosso time à disposição. Bom, agora dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a oftalmologia em si. A oftalmologia a gente sabe que é a especialidade, que é uma especialidade técnica e muito exigente. E que é necessário, sim, dentro da oftalmo, a gente estar cada vez mais nos preparando para atender os nossos pacientes da melhor forma possível, para que a gente tenha realmente essa educação continuada, a gente tenha os melhores níveis de conhecimento para realmente entregar e estar atualizado com todas as mudanças. Até recentemente, as novas lentes intraoculares que foram lançadas, as novas técnicas cirúrgicas, tudo isso precisa de um aprendizado contínuo, que também vão ser alguns dos diferenciais que a gente vai ter dentro do OFT Pro, em orientar nossos alunos da melhor forma, em ter as aulas, as apostilas, as questões atualizadas, para que o aluno esteja sempre nesse contínuo aprendizado. E foi pensando exatamente nisso, em várias conversas que a gente teve, que nasceu o OFT Pro como esse desejo de revolucionar toda essa preparação que tem para a prova de título, tanto com aulas com didática, uma didática extremamente expressiva, que foi o nosso grande diferencial dos nossos professores, do nosso time de professores, que são, a gente brinca que são as nossas lendas da oftalmo, que são referências incríveis dentro da própria oftalmologia. Então, começando, vamos apresentar, né, o nosso time de professores, que vão ser os cabeças que vão estar à frente de vocês em todo esse processo. Começando com a doutora Ana Áurea, graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, oftalmologista pela Santa Casa de Misericórdia, como já expliquei, subespecialista em órbitas, vias lacrimais, estrabismo e oftalmopediatria e plástica ocular pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E os demais do nosso time, que agora começamos com as duas lendas, que nós, inclusive, meninos, a orelha tá quente, porque nós estávamos falando de vocês antes. O Gui e o Rafael, o Guilherme Vinícius Novas, ele tem uma formação também muito grande, muito expressiva dentro da oftalmo, com toda a sua formação também dentro da Unifesp. Especialista em catarata adulto e congênito pela Escola Paulista de Medicina, oftalmologista pela EPM também, especialista em cirurgia refrativa, lentes de contato e ceratocone, atualmente preceptor de alguns serviços de residência, e também está cada vez crescendo mais e alcançando níveis, principalmente dentro do oftalmo, bem expressivos. O Rafa, que a gente fala, né, que é o nosso especialista em tudo. O Rafa tem título tem fellow tanto em retina clínica quanto em retina cirúrgica, em 2 grandes centros de formação acadêmica aqui de São Paulo. Tem fellow de ótica cirúrgica pela Escola Paulista e também tem o fellow de córnea refrativa pelo BOS, pelo Banco de Olhos de Sorocaba, que é uma das grandes referências em segmento anterior na formação, né, dos residentes no Brasil.
Temos também o Glauco, que a gente já apresentou com uma formação espetacular. O Fred também tem a formação lá na Unifesp. A gente vai falar mais, uai, Laura, você tirou todo mundo da Unifesp? Quase que sim, né, Aninha? A Aninha não saiu de lá, mas agora já tá atuando lá. Então, grande parte do nosso time, sim, é lá da escola. O Fred também é subespecialista em catarata e cirurgia refrativa. Foi uma das maiores notas, né? 4º lugar na prova do CBO de 2024 e também foi 1º lugar na prova interna, que tem a prova de R4 que tem dentro da Escola Paulista de Medicina, foi 1º lugar com a maior nota. João Vitor também, formação e colega do Glauco no glaucoma e ótica cirúrgica, também preceptor lá na Escola Paulista de Medicina. O Alisson Ideto, que também é membro da Sociedade de Retina in Vitro, tem formação em retina clínica e retina cirúrgica no Hospital de Olhos do Paraná, onde a gente tem o Dr. Carlos Moreira sendo uma grande referência em retina para nós em todo o Brasil. Nós temos a Vitória Sakamoto, uma grande... tem um conhecimento muito, muito expressivo dentro da área de córnea e além de uma didática muito grande, que com certeza vai nos auxiliar muito. O Gui, colega e super admirador da Aninha também, ali tem uma admiração mútua. O Gui também, oftalmo pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com fellow em oftalmopediatria e estrabismo pela mesma instituição e também fellow em retina clínica. Então aqui, falando sobre o nosso time de professores, eu falo assim, ó, que time, meus amigos. Só estrela, só estrela. É a Virgínia atrás do Vini Júnior e agora os alunos atrás dos nossos professores, porque é um time de sucesso. E esse é realmente o nosso diferencial, né? Aquilo que eu falo com um grande prazer é poder apresentar vocês, porque é muito bom a gente ter aquelas referências, né? É muito bom estar ao lado, estar cercado de pessoas que são referência, que já chegaram onde a gente sonha em chegar. A gente tem vários exemplos, às vezes o ídolo seu deve ser alguém muito mais próximo e que tem uma vida muito mais real do que aquela vida utópica, aquela Disneylândia que é difícil de chegar. Né? Eu falo sempre pro Pedro é uma grande referência para mim, então estar aqui dividindo a mesa, estar todo mundo crescendo junto é o grande diferencial. E com certeza o nosso time de professores, é uma honra ter vocês aqui mais uma vez, mas é uma honra ter vocês compondo esse nosso time que com certeza vai ser de muito sucesso. Muito obrigada. Time brabo, né? Só a gente... Só a nata. E eu acho que uma coisa muito legal também é que todas essas pessoas passaram recentemente pelo processo inteiro. Né? Então, às vezes, você olha aquele cara super especialista que dá aula no auditório master de todo o congresso, mas às vezes ele não passou por essa etapa, né, da prova de título agora, recente, entende quais são as novidades. Exatamente. Então, é o que você falou, trazer para a realidade, né, do que é ser residente e passar por essa prova, ter sucesso na jornada. E uma coisa importante, Cláudio, que a gente preza muito, né? A escolha de vocês, além pelo currículo, pela história toda, é pela parte didática. Exato. Porque eu acho que um bom professor hoje, ele não pode ter só o currículo. Ele tem que saber transmitir o conhecimento. E dentro do IPM a gente tem, além da parte de tecnologia, comentário de questões, essa parte toda, a gente preza muito pela qualidade didática dos professores. Então todos esses professores, além de serem fantásticos, você pode ver os dois falando aqui, vocês vão ver o nível da aula deles, tá? Eu assisti uma aula de vocês, é assim, não é aula, é show, né? Uma parte na gravação, é show, então o pessoal tem que pagar ingresso para assistir, não é matricular no curso, viu? Não, perfeito, mas assim, a gente fala, né, essa escolha foi a principal, foi onde a gente demorou, porque a gente realmente quis montar um time que fosse diferencial. Não é qualquer pessoa que entra e que faz parte, que compõe o time, porque a gente realmente queria ser o diferencial, mas que não é só isso que a gente vai agora poder apresentar os próximos. Quem já é aluno, já foi aluno IPM ou já conhece do IPM, com certeza sabe de toda a tecnologia que a gente emprega por trás de tudo isso. Que foi, né, e é a nossa dor de cabeça há muitos dias, porque a gente como médico não consegue ir lá mexer num código de tecnologia. Às vezes a gente fala, a gente tá de mão atadas, porque a gente não consegue, né, muitas vezes fazer outras coisas e evoluir mais. Mas graças a Deus a gente tá com um time de tecnologia, né, o nosso time de
que faz todo esse nosso site, a nossa plataforma, vai ser realmente fora da curva, muito diferente de tudo aquilo que se conhece na preparação hoje para a prova de título. E uma das nossas pérolazinhas é o nosso dashboard de métricas. O nosso dashboard ele vai ser fundamental para que a gente consiga avaliar e analisar cada desempenho do aluno. Perfeito. Então, a gente vai conseguir fazer aquele método personalizado, individualizado, colocar o peso do supino, que é para mim e para Ana, que com certeza vai ser muito diferente para cada um. E é aqui que a gente vai conseguir entender se o nosso problema de não estar conseguindo elevar a nossa carga está no movimento, está na execução do exercício, ou se é outro extra que nós precisamos melhorar. E é exatamente isso que, através desse dashboard, através da nossa avaliação individual, é que a gente vai conseguir fazer cada vez intervenções mais específicas para o aluno, a fim de que a gente consiga alavancar ainda mais os resultados dele em erros específicos. Perfeito. Então, aqui a gente vai conseguir analisar o detalhe o aluno está errando mais refração, mas ele está errando mais refração, qual das áreas de refração? O problema dele está em glaucoma, ele não está conseguindo... Poxa, glaucoma é 11, 13% da prova do CBO. É muito, é um assunto que cai demais. Como é que o aluno está errando tanto glaucoma? Ah, mas estou errando glaucoma. Mas o que de glaucoma? O problema está em bases? O problema está lá saber do humor aquoso ou o problema está sabendo no tratamento cirúrgico do glaucoma? Tá errando demais, por exemplo, oculoplástica, mas o problema é saber qual é o músculo, é o músculo de Miller que tá errando ou é lá no tratamento, na correção do ectrópio e do entrópio que tá fazendo algum problema. Então, isso, através dessa análise dos nossos alunos, nós vamos conseguir ter resultados ainda melhores, porque a gente vai saber o seu problema. A gente vai conseguir mexer no seu dilema, o tendão de Aquiles seu não é o mesmo do outro. Então, aqui a gente vai conseguir ter essa análise individualizada muito grande, avaliar em relação a todos os meses do seu ano. Se você conseguiu evoluir no mês, se você decaiu no mês, aí o mentor pode olhar e ver, mas o que você fez em julho? Júlio, você estava de férias, você estava viajando pelo mundo aí, que seu nível sua quantidade de questões diminuiu, por que você não fez flashcards? Então aqui a gente consegue saber exatamente tudo da rotina do aluno, fazer intervenções específicas e alavancar ainda mais os resultados. Além disso, a gente vai ter, né, as nossas videoaulas... Deixa eu só voltar um pouquinho lá, Laura, só para falar uma coisinha importante. Tem duas coisas que eu gosto muito, assim, a gente tem dentro do time do IPM, o IPM Science, que é um grupo de estudo em aprendizado, né, que eu que coordeno, é um dos maiores do mundo e a gente publica muito. Então já vamos dar uma faladinha. Já ia falar isso? Foi mal. Já vamos entrar nisso. Então, tudo que a gente faz é baseado em ciência, então tem duas coisas legais que a gente colocou aqui. A primeira delas, nós não enganamos o aluno, Glau, nós não enganamos. Então, assim... Eu tenho uma frase que eu coloco no meu livro que é assim, o aluno que está indo bem, ele merece saber que está indo bem. Mas o aluno que está indo mal, ele merece 10 vezes mais saber que ele está indo mal, para que ele possa mudar. Então, às vezes a gente fala, Pedro, mas o IPM é chato, cobra, o IPM me causa ansiedade. Sim, vai causar ansiedade, porque eu não estou aqui para brincar com você. Eu não estou aqui para fazer Disneylândia com o aluno. Não, aqui é o seguinte, e a gente conseguiu colocar isso no preparatório para a prova de título. O que é? Ele vai ter na cara dele a probabilidade dele passar. Porque olha o tanto que é lindo. Eu consigo pegar todos os alunos, o que eles fizeram para passar. Eu consegui extrair um dado de média em cima daquilo, e à medida do que ele for fazendo, em percentual, quantidade de questões, quantidade de flashcards, horas, eu consigo dar a probabilidade dele passar. Meu sonho, Glaucus, a Laura sabe, sempre foi ter esse número para residência médica. Só que para residência médica eu não consigo. Eu nunca fiz um estudo que eu conseguisse um P menor que 0,01 e um intervalo de confiança bom. Por quê? Porque não depende só do aluno, depende de quem? Do concorrente. Então eu não consigo ter previsibilidade. Agora, para a prova de título, eu consegui esse número. Por quê? Porque só depende dele. Mas assim, eu consigo ter ali especificamente se ele vai passar ou não. Em probabilidade. Claro que eu não consigo ter a parte emocional envolvida, mas ele vai estar na plataforma colocando assim, a sua probabilidade de passar é de 75%. E ele sabe, peraí, para aumentar aquela probabilidade, o que eu tenho que fazer? Será que é estudar mais, melhor, de que jeito? E esse comparativo mês a mês. Peraí, o Glauco, quando ele passou aqui, ele fez isso, isso e isso. Eu fiz mais ou menos do que ele. Será que com mais ou menos quantidade? Então isso é muito bacana. E a outra foi em 2021, eu descrevi a comparação por referência. Eu nunca gostei de simulado, porque o simulado...
ele compara pessoas de níveis e proporções diferentes. Então pode ser que eu, Pedro, estou estudando há 2 anos e estou estudando muito bem, eu vou ficar nas primeiras colocações do simulado. E tem uma pessoa que está estudando há pouco tempo que ele vai ficar em último. Só que para a prova de título isso não faz sentido, porque não é competição entre quem é pior ou quem é melhor. Então a comparação por referência é assim, olha, a média dos alunos que passaram foi esse. Eles fizeram tantas questões, tantos flashcards. Em janeiro eles fizeram, vamos supor, 1000 questões. Você em janeiro fez 500, você está 50% abaixo dele. Então para você conseguir compensar isso, você tem que fazer tantas aqui. Então ele tem essa previsibilidade o tempo inteiro. Isso é muito bacana. Perfeito, até trouxe isso aqui. Ninguém tem, né? Você chegou a trazer isso, né? Trouxe eu tô quase aqui. me inscrevendo de novo. Que eu vou voltar a estudar. Eu acho que aqui, tudo que você falou, Pedro, foi exatamente todas as armadilhas que eu tive. Sou muito detalhista, então assim, eu entendo todas essas dores e o que eu sofri e o que eu tive que mudar no meio do caminho para poder passar. Então, você ter isso tão mastigado realmente é um diferencial que vai ajudar muita gente. Gigante. Perfeito. A gente até trouxe aqui a metodologia do IPM, né, Pedro? Daquilo do próprio... Se não revisa, esquece, né? Foi um vídeo que eu até trouxe recente no nosso Instagram e trouxe sobre a nossa metodologia. Por quê? Porque já está muito batido e a gente até trouxe isso lá no início, mas como a gente falou, nada pode ficar, né? Nada pode se perpetuar. A gente tem sempre um dinamicismo de nos adaptar com as situações e com as melhorias que precisam ser feitas. Nós também no início tínhamos o D0, D1, D7, D30, D30, D30. A gente tinha isso lá no início, né? Lá no início. Lá em 2020. Exatamente, mas tem gente que ainda continua achando que isso tá certo. E é isso que a gente traz de diferencial também dentro da nossa metodologia, porque o espaçamento das revisões não é um espaçamento fixo. Todo treino, ele é individualizado. Igual até teve recentemente eu escutei um podcast que falaram sobre uma pessoa que foi assistir o Messi num treino. E o Messi, pensando que o Messi na hora do treino dele, ele ia fazer... sei lá, uma pirueta e na pirueta chutar a bola e fazer gol. E não, o treino dele, 85% do treino é chute. Passe de bola, passe de bola, passe de bola. O básico bem feito. Exatamente. E é assim, então, realmente, assim, não dá pra ser sempre pensando que manter tudo igual para todo mundo vai ser a mesma coisa. E isso é a nossa diferencial dentro da metodologia do IPM, que a gente consegue individualizar, inclusive, o espaçamento entre as revisões. Isso. Falta só um lá, Laura, só para eu explicar um pouquinho, mais um. Antigamente, né, existia a curva de retenção e esquecimento de Hermann Ebbinghaus, que é da década de 60, que ele mostrava que as pessoas iriam esquecendo as coisas. E ele criou um espaçamento meio que padrão e genérico. E a gente não pode criticar as primeiras cirurgias de cataratas, que tinham técnicas diferentes, que elas abriram isso, né? E a gente usou isso lá atrás, que era o que tinha de ciência, antes da gente criar o IPM Science. Depois que a gente criou, nós vimos muita coisa diferente. Então, por exemplo, hoje, a nossa plataforma, ela consegue, é uma plataforma por aluno, e ela consegue individualizar 4 pontos, que é, primeiro, retenção. O que é retenção? É a probabilidade daquele aluno esquecer aquele conteúdo. Eu consigo calcular qual que é a curva de decaimento e retenção. Segunda coisa é a estabilidade. Então, retenção e estabilidade é o quanto esse conteúdo ele fica estável ao longo do tempo. Eu, por exemplo, eu não lembro o que eu jantei ontem. A minha retenção ela é baixa. Então, a minha estabilidade, a minha retenção ela pode ser alta, dependendo do conteúdo, mas a minha estabilidade é baixa, ela cai muito. Então, para eu ter um grau de retenção alto, a estabilidade é baixa, eu tenho que revisar mais vezes do que fulano. A Carol, minha esposa, ela lembra até do detalhe, então tem que ser diferente. Outra coisa, a dificuldade que esse aluno tem em relação ao tema. Às vezes, por exemplo, estrabismo, você tem muito mais facilidade do que o outro tem em fulano. E como é que a gente consegue ver qual que é a dificuldade? No simulado diagnóstico. Então, por exemplo, se eu faço um simulado diagnóstico lá com 200 ou 300 questões, que a gente chama de nivelamento. Putz, eu percebi que o Glauco tinham lá 30 questões de catarata e ele errou 25, um exemplo. Putz, você tem um pouco mais de dificuldade. Se você tem mais dificuldade, eu tenho que forçar um pouco mais nas revisões, se for um tema prevalente, porque aí vai o outro. Não faz sentido você dar a mesma atenção para conteúdos que caem muito e conteúdos que não caem.
Então, às vezes o aluno fala assim, nossa, Pedro, mas parece que eu estou revisando muito mais o conteúdo X do que o Y. É porque o X cai muito mais do que o Y. A partir do momento que você já tem uma estabilidade, uma retenção boa nesses conteúdos, aí a gente vai jogar o que não é tão importante. Então, isso mudou o jogo. Os resultados que a gente tem em todos os pontos é baseado nisso. Então, o aluno vai o tempo inteiro. E isso está diretamente relacionado aqui, ao tempo que ele tem. Porque tem aluno que ele vira pra gente, né, Laura? Ele fala assim, Pedro, eu sou casado, tenho 3 filhos, eu dou 60 horas de plantão por semana e eu preciso sustentar todo mundo até minha sogra. Desse jeito, eu tenho aluno assim. E eu vou virar para ele e falar assim, beleza, eu não consigo. Não, o que eu tento? Eu tento adaptar a rotina dele. Aí eu já falo, você está ciente que a gente provavelmente vai para a prova sem estudar todo o conteúdo. Você vai ciente que a gente vai tentar fazer o melhor e o possível para você. Ele, cara, esse cara provavelmente vai ter vários temas que ele vai para a prova sem estudar. Porque ao invés dele estudar um tema que a probabilidade de cair é uma questão de 100, eu prefiro muito mais que ele dê atenção daqueles que são 10, 12, 15% da prova. E o bom é ver a gratidão dessas pessoas no final, né? Porque ele já entra com uma consciência. E assim, a gente com certeza vai ter, porque dentro das residências existem realidades muito diferentes. Com certeza. Realidades muito distintas. E isso eu vejo, assim, por exemplo, que pessoas que menosprezam essa ajuda da própria mentoria, enfim, que antigamente se achava isso. Mas, poxa, o residente, ele precisa... É muito difícil você entrar num serviço de residência que não tem alguém que não faça um bico. Não tem como. Você não tem como a bolsa de residência se manter. O Brasil, meu filho, tá tudo inflacionando. A única coisa que não aumenta é a nossa bolsa. Então, assim, as pessoas, elas têm uma rotina cada vez mais pegada, mais puxada. E isso a gente precisa, né, realmente adaptar a elas. Perfeito. Mas, dando sequência, a gente vai ter também as nossas apostilas completas, com uma leitura de fácil leitura. Porque aquilo que o Pedro falou, ninguém aguenta pegar uma apostila, olhar lá 300 páginas, você tá na 1 já querendo acabar, chegar na 300 e já esquecendo do que tava na 5ª página. Então, as nossas apostilas com bastante imagens, tudo isso vai ser o grande diferencial. Os nossos especialistas, todos já super bem apresentados. Os nossos flashcards, que nos auxiliam muito na revisão, tanto os flashcards mais específicos para questões de decoreba, né? A gente sempre usa muito dentro da nossa metodologia o uso de flashcards, porque auxilia muito. Eu não sei se vocês usavam na preparação de vocês, faziam os flashcards também, mas ele auxilia muito naquelas questões decorebas de você olhar, bater o olho e lembrar, né? Aquelas questões mais rápidas. E a inteligência artificial que a gente tem por trás do IPM, como a gente já falou e trouxe para vocês. Em relação à nossa tecnologia, também já apresentada, nós vamos ter um banco de questões, esse dado até mais de 5 mil, a gente já, na verdade, já está em mais de 6 mil questões comentadas, todas elas. Os nossos flashcards, o nosso cronograma, que vai ser, a gente vai conseguir adaptar o aluno, o nosso cronograma vai ser com liberação das aulas semanais e organizado por todo o time de professores com os assuntos de maior prevalência do CBO. E a gente fala assim, por exemplo, já dando uns spoilers nossos, né? Nós iniciamos o nosso cronograma com o módulo de ótica e refração. E aquilo que uma conversa minha com o Glauco esses dias, que o oftalmologista, na verdade o residente, ele cai no oftalmo de paraquedas. Ele cai no serviço que ele não sabe pegar um autorrefrator e fazer o movimento do joystick. Ele não sabe absolutamente... Tá aprendendo medicina do zero. Eu vivi isso na radiologia. Exatamente. Porque a gente, por exemplo, eu não rodei muito em oftalmo na minha faculdade. Então, na rádio era do mesmo jeito. Parecia que eu tava assim, o que é isso? Todos os dias da minha vida, no primeiro mês, eu queria desistir. Eu achava que eu nunca ia conseguir avaliar aquela imagem. Eu acho que na oftalmo é mais ou menos a mesma coisa, não, né? E aí você chega e o preceptor já vem falando de física contigo, eu falo, meu Deus do céu, eu passei por isso há 6 anos atrás lá na preparação para entrar na faculdade, eu já terminei, já passou por física. Aí vai lá e fala dos conceitos de física e você fica, meu Jesus, não é a prática do oftalmologista. Então essas coisas que acabam não sendo a prática, o dia a dia, a rotina do oftalmologista acaba sendo esquecida de uma forma mais fácil. Então o primeiro contato que a gente vai colocar os nossos alunos a ter é com ótica e refração, que é o assunto líder de conteúdo dentro da prova do CBO, é o assunto que acaba sendo muito cobrado tanto na prova de bases, quanto na teórico-prática, quanto em todas as provas ele acaba sendo um assunto muito recorrente e que para o aluno que vai entrar conosco ainda no R1 vai ter o contato com esse assunto, então ele não vai ficar tão perdido.
que é o ganha-pão do oftalmo, não só o ganha-pão no sentido financeiro que é, mas é o maior volume dentro da oftalmologia, é a refração, né? Então, a gente conseguiu organizar o nosso cronograma para abranger e atingir todos esses alunos, né? Tanto aluno de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, assim como em relação à prevalência da prova. Nossa ciência de dados, né? Em relação a tudo que a gente traz, a gente vai ter um suporte, a gente fala 24/7, porque todo dia vai ter o nosso time dando suporte para o aluno, tanto em questões de dúvidas, a gente vai ter todo o suporte necessário para isso, mas também aquela dúvida de plataforma, aquela dúvida de não sei mexer em uma coisinha, em outra. Então, isso tudo a gente vai ter da melhor forma possível. E o nosso diferencial, né, é que as nossas reuniões, elas, óbvio, como tudo aqui falado, elas são individuais. Porque eu não sei aonde que algumas pessoas acharam que mentoria em grupo é uma mentoria. É uma aula. Isso é aula. Então, a gente vai ter nosso diferencial das reuniões com os mentores. Nossos mentores serão todos especialistas que acabaram de passar pelo processo e que tiveram bons resultados. Então, são pessoas que estão com todo aquele conteúdo, feeling recente. E entendem de metodologia de estudo, de individualização, todos eles passam por treinamento. Exatamente, né? Todos já estão em treinamento há um tempo já, sobre toda a parte de metodologia de estudos, que foi o que a gente trouxe. Não só sabem de oftalmo, mas também sabem sobre a técnica de estudo, que é um dos grandes diferenciais, né? Algum conselho a mais, alguma coisa a mais em relação ao nosso OftPro, que talvez eu tenha esquecido de abordar alguma coisa? Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, principalmente para quem está nos assistindo que é R1, né? Cara, a residência ela é muito curta, parecem 3 anos intermináveis, mas ela é muito curta. E um erro que eu vejo muita gente cometer é começar a estudar no R3. Você fala assim, deixa eu pro R3 para estudar. Cara, você está jogando no lixo 2 anos da tua preparação. E se você, desde o começo, conseguir estudar, entender, aproveitar mais os teus ambulatórios, isso vai te facilitar muito na prova, mas não só na prova, na tua vida, né? Você todo dia vai passar um paciente diferente por você, com uma coisa que você talvez só veja aquilo uma vez na vida. Se você não tiver estudado, você não vai aproveitar aquele caso, né? Então, você ter essa preparação desde o começo é muito importante. E você não estagnar na curva de aprendizado, porque no R1 você entra, você não sabe nada, fica desesperado, começa a estudar, e assim, é muito rápido, né? Você aprende as coisas muito rápido. Aí no R2 dá aquela estagnada, no R3 você começa a estudar de novo. Se você conseguir deixar essa curva mais suave, né? Você vai aproveitar muito mais e com muito menos dor de cabeça. Tá? Perfeito. Então, assim, faz muito sentido essa preparação durante os anos, né? Não deixar só pro R3 para você, agora tem a prova, preciso estudar. E isso tem tudo a ver com o que o Pedro falou, de surface learning, deep learning, porque até hoje, por exemplo, às vezes eu vou assistir uma aula de glaucoma e alguém fala alguma coisa que hoje eu já tenho maturidade de conhecimento que no R1 eu não tinha. E para mim aquilo não fazia sentido e hoje faz. Sim. Então, se você consegue, desde o R1, estudar e aprender, ter uma base boa daquilo, você chega no R3 com uma carga bem menor para poder passar na prova. E vocês estão tendo a oportunidade de ter tudo isso de mão beijada da forma mais mastigada possível. E é como o Glauco falou, são 3 anos que você vai carregar o aprendizado daquilo pro resto da sua vida. Sim. Então, quanto mais sólida for a sua base, quanto mais... Isso facilita muito para depois você pegar as atualizações, até na sua prática clínica. Então, eu acho que o fato hoje da prova ser seriada melhorou muito, porque obriga o residente a estudar. Desde o primeiro ano, Desde o primeiro ano, você tem, querendo ou não, é uma obrigação que te força a estudar, porque mesmo você não tendo o que fazer, existem lá as classificações, né? No primeiro ano, é esperado que você saiba isso. No segundo, aquilo. Então, você vai construindo ali o seu conhecimento. E não se comparar, porque como a Laura falou, é tudo muito individual, então a sua realidade não vai ser igual à realidade do seu colega, a bagagem que você tem vai ser diferente, mas tudo isso sempre agrega.
E isso permite um nivelamento melhor entre os próprios residentes, né? Porque com certeza. sempre tinha aquele conceito da noite da sabedoria, quando toda a gente dormia R2 e acordava R3, e achava que nessa noite a gente aprendia tudo e virava o especialista de tudo dentro a subespecialista em tudo dentro da especialidade, e tinha que do nada aprender a operar, aprender tudo, porque tem alguns R3 que são mais fominhas que passam pro R2 o cajado assim, ó, dando, mas tirando, assim. Tentam ficar até dia 7 de março, assim, mais uma semaninha só. Então, isso permite, né, eu acho que o teste de progresso entrou muito como algo que agregou demais. Então, o aluno, o residente, aluno da pós-graduação, o residente que está, né, nessa formação e está desde o primeiro ano estudando, com certeza o resultado do terceiro ano dele vai ser muito maior, porque são as camadas, né? Sim. A gente vai acrescentando. Uma coisa interessante também, que a gente estava até comentando outro dia, né, é da questão do conhecimento por camadas, e aí no fim você chega e começa a fazer de trás para frente, que é o diagnóstico sindrômico. Isso aí. Porque é muito importante não só para a prova, mas assim, o teu paciente vai chegar e ele não vai falar assim, olha, meu olho fica vermelho de vez em quando, a pressão sobe, eu nunca tive herpes no olho, e quando eu tomo corticoide fica ótimo. Aí você fala, não, isso aqui eu estudei, chama pós-nertilose. Não, ele vai falar assim, tô com o olho vermelho. Pode ser milhões de coisas. Então você tem que destrinchar aquele diagnóstico sindrômico e fazer o caminho inverso. Né? No nosso dia a dia a gente não pega doença por doença e vai excluindo. Você vai associando ali as coisas. Então, isso é muito, muito importante. E a segunda coisa que você falou do R1, aprender desde o R1 te permite errar um pouquinho mais. No R1, ninguém espera que você seja o subespecialista, etc. Sim. Mas no R3, pelo menos os teus chefes já vão te olhar e falar assim, putz, você não estudou isso aqui ainda? Como você não sabe? Exato. Então, você tem tempo para ganhar isso e até para ter dúvidas, para ir, né, tendo esse espaço seguro de ir aprendendo aos pouquinhos, de errar, né, revisar. Então, é importante. Essa abordagem sindrômica, inclusive, vai ser um dos nossos diferenciais que a gente vai ter no nosso programa do Oft Pro, curso mais mentoria, em que a gente vai ter essas tutorias, né, em relação à parte de avaliação sindrômica dos nossos pacientes, porque aí entra como diferencial para a prática clínica do nosso aluno. Perfeito. Porque também, né, para estudar e preparar para a prova, não é diferente, né, às vezes de aquilo que a gente vive na rotina. Então, pensando nisso tudo, a gente também trouxe, né, para dentro da nossa mentoria, a tutoria, que é ensinar o aluno a pensar com a visão de especialista, de subespecialista nisso. Boa. Bom, vamos lá então agora apresentar em relação, né, que a partir de agora nossas inscrições já estarão abertas e nós vamos apresentar as nossas opções. Então, nós temos o nosso Oft Pro curso. O Oft Pro curso, ele atende tanto aluno do R1, R2 e o R3. Então, para aquele aluno que está no R3, tem a opção de 1 ano. Aquele aluno do R2 tem a opção de mentoria, o curso estendido, né? Que pega tanto o R2 quanto o R3. E para aquele que está no R1 e quer aproveitar, nós conseguimos atingir aos 3 anos do curso, né? Para fazer esse estudo continuado. Então, o que um aluno do Oft Pro curso ele vai ter acesso? Ele vai ter acesso à nossa plataforma do IPM, como a gente já conseguiu mostrar um breve spoiler do que vai ser. É muito diferenciado daquilo que a gente já conhece. Nós vamos ter as nossas aulas teóricas em vídeo gravadas pelos nossos especialistas, as apostilas completas, o cronograma, como a gente também já conseguiu abordar, baseado nos temas mais prevalentes do CBO, com flashcards, a inteligência artificial do IPM, as questões comentadas e também essas dicas e raciocínios clínicos dos nossos, que vão ter durante as próprias aulas, até mesmo para o aluno. Então, na nossa live de lançamento, a gente conseguiu uma condição especial. Foi chato, eu briguei com o Dr. Pedro para conseguir chegarmos nesse consenso, mas conseguimos, né, uma condição especial de lançamento. Pelo amor de Deus, isso não é Black Friday, isso não é nada desse tipo, é uma condição especial, principalmente para os alunos de mentoria estendida e também de live até o dia 30 de novembro. Então, esses são para o Oft Pro curso, apenas a avaliação do curso extensivo, mas também nós temos a nossa opção Oft Pro curso com mentoria. Nossos diferenciais é a individualização. Individualização não anda lado a lado com volume. Isso.
Então, a gente vai ter vagas limitadas, sim, para a nossa mentoria. Então, quem tem interesse nesse suporte avançado, como a gente falou antes, a gente vai ter também a opção de 1 ano, 2 anos e 3 anos. E quais são os diferenciais para aqueles nossos alunos que vão ter a mentoria? Além de tudo aquilo que está já incluso no nosso programa, no nosso plano do Oft Pro Curso, nós vamos ter as discussões sindrômicas, né? Como o Glauco já deu o spoiler aqui, sobre as principais patologias oftalmológicas, assim como os raciocínios em relação a essa visão de diferenciar um quadro clínico de um para outro. Poxa, num exame de lâmpada de fenda, tá com o olho vermelho, tem reação de câmara anterior? Não tem? Tem dor? Não tem? Há quanto tempo começou? É um quadro que começou de forma insidiosa? Não? Um quadro mais agudo? Então, tudo isso a gente vai conseguir ter uma discussão que permita uma avaliação, um diagnóstico correto e um tratamento através do diagnóstico, né? O acompanhamento com os nossos mentores, que também são especialistas. Esse acompanhamento é através de reuniões que acontecem mensalmente, mas o suporte via WhatsApp é 24/7. Então, os nossos mentores, eles estão disponíveis a todo tempo para qualquer dúvida que possa surgir, para qualquer questionamento. Então, por exemplo, outras dúvidas que surgem, que é muito comum, né, Glauco, que foi um outro assunto que a gente conversou, tô na residência, tô no último ano, tô ingressando no mercado de trabalho, quero fazer prova de fellow. Mas qual prova? Perfeito. E aonde eu vou prestar? Aonde eu vou escolher? Dentro da oftalmo, a gente tem um polvo, né? Tem muitas opções, a gente tem muitas áreas de atuação. E raramente, por exemplo, você não vai se meter a fazer uma blefaroplastia. Assim como a Ana jamais vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva de glaucoma. Não vai, porque são atuações e subformações muito específicas. Então, esse suporte também em relação a saber aonde prestar a prova, aonde fazer o fellow, se tem capacidade de passar, porque a gente vai ter a avaliação do conhecimento do aluno, que isso também é outro diferencial, claro. É saber a realidade sua, né? Isso é muito importante porque a gente não ilude o aluno. Se ele teve uma preparação mediana e o sonho dele é fazer a última prova mais difícil, a gente vai virar para ele, será que compensa? Você está ciente que sua probabilidade de passar é de 7%, alguma coisa assim? Ele tem que estar ciente, porque às vezes não compensa ele demandar energia ali no meio do caminho. Às vezes nessa outra prova a sua probabilidade de passar é maior, alguma coisa nesse sentido. Então isso é muito real, para não criar ilusão, né, na cabeça do aluno. Perfeito. E outra coisa é justamente essa ideia de como é que é a vida pós-residência, assim, né? Porque antes a gente falava assim, não, como é que é a vida depois da graduação? O que você vai fazer? Aí agora a gente já fala, putz, e residência? E depois para entrar no serviço, para fazer uma subespecialização, como é que funciona? Como é que é o dia a dia disso, né? E ter essas pessoas perto, essas pessoas especialistas e que estão também nessa entrada no mercado de trabalho, isso traz uma visão muito legal até para você decidir o que você quer fazer da vida. Exatamente. Né? Se quer fazer fellow ou não, se for fazer fellow, o que e onde. Isso é um diferencial muito grande. E como que é, de fato, o dia a dia daquela subespecialidade, Exato. né? A gente sabe que, por exemplo, não chega todo dia um pós-nestilosmo. Assim como pra mim também não chega... Chega, eu brinco, é blefaroplastia. É estrabismo, feijão com arroz. Não vai chegar... Ai, todo dia eu vejo um Duane. Não, nem quero. Não, graças a Deus não. Mas então, assim, pra você saber se de fato... Porque às vezes a gente se ilude... eu gosto de plástica, e aí, que é uma coisa que eu vejo muito no serviço que eu tô, que às vezes assim, eu vou fazer plástico ocular. E aí você cai num serviço que é referência, mas é voltado para órbita, vias lacrimais, e você não queria aquilo. Então, evita frustrações, eu acho que te direciona melhor para fazer sentido realmente para a sua vida. Exatamente, cada vez mais a gente precisa da formação subespecialista, né? Antes a gente achava, terminei a medicina, sou médico. Hoje não adianta nada. Terminei a oftalmo, sou oftalmologista. Dependendo onde você vai atuar, meu filho, não adianta nada. Você, exatamente. Sim. Então, hoje eu sou glaucomatólogo. Ok, mas glaucomatólogo, você é especialista em alguma outra parte? Sou glaucomatólogo e faço cirurgia avançada. Então, tipo assim, sempre tem um plus, sempre tem um a mais que nisso a gente vai conseguir ajudar bastante.
Bom, os planejamentos e intervenções personalizadas conforme os resultados dos alunos, né, com avaliações periódicas dessas metas, análise estatística dos temas mais prevalentes e o desempenho individual do aluno em cada uma delas, e até a tutoria, como a gente falou, né, das discussões das provas de Fellow e etc. E também conseguimos, né, algumas condições especiais para os nossos alunos que se inscreverem até dia 30 de novembro, mas também a gente vai ter o nosso chuchuzinho, que é o nosso guia de estudos, que é o nosso livro com algumas decorebas e também algumas condutas rápidas e práticas na oftalmologia. Então vai ajudar tanto naquela resposta rápida que a gente precisa, aquela visualização daquela tabela para te ajudar na visão sindrômica para a prova, mas também para a prática oftalmológica. Então também vão ser limitados, isso vai ser até para os nossos alunos que conseguirem e garantirem o OFT-Pro até o dia 30 de novembro. Perfeito. Nós vamos ter também nosso kit de boas-vindas, com tudo personalizado para você. A gente dentro do IPM, a gente bate muito na tecla da personalização. E a personalização com nomezinho. Eu demorei para ganhar minha Essa garrafinha. caneca faz parte? Faz parte também do kit, mas Bonito. essa nossa ainda é simples, a do aluno tem nome. É? A gente é só mais um, mas a garrafinha de água que eles vão levar pra residência pra lembrar que tem que se hidratar com o nomezinho deles, Nossa, com água geladinha o dia todo, é um diferencial a mais. E esse nosso desconto de lançamento. Perfeito. Então, galera, a partir de agora, oficialmente as nossas inscrições estão abertas. Com certeza vai ser um prazer enorme ter cada um de vocês no nosso time. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estiveram online, estiveram ao vivo na nossa live de lançamento. E para fechar tudo com chave de ouro, obviamente no nosso estilo já de dar um a mais, eu gostaria que cada um deixasse uma dica para os nossos alunos, Perfeito. né? Para essa preparação, para esse próximo passo, para aquele que vai ser nosso aluno, enfim. Perfeito. Bora lá? Deixa eu começar aqui. Eu vou dar uma dica assim. Eu sei que você está em dúvida. Volta lá, Laura, só um pouquinho nos planos, né? Então, Esse só é para... o curso. Perfeito. Se você acha que é uma pessoa disciplinada, se o seu problema não é disciplina, se você não precisa de ter alguém ali te cobrando, te ajudando com rotina, de tudo, a melhor opção para você é fazer só o curso, tá? Então, Pedro, eu tô ali no R1, no R2, no R3, mas eu nunca tive problema com disciplina, eu sou uma pessoa que sei o meu método, minha técnica de estudo, sei estudar, tenho isso, aqui você vai ter acesso à nossa plataforma, banco de questões, flashcards, nossas aulas, então esse produto resolve o seu problema de uma forma muito tranquila. Uma coisa importante para você é que a gente dá a opção de você fazer o upgrade. Então vamos lá, Pedro, eu comprei o curso aqui e eu estou sentindo dificuldade de gerenciar minha rotina, estou sentindo dificuldade com outras coisas, eu não estou conseguindo estudar. Beleza, em algum momento você pode dar o upgrade para a mentoria que a gente monta a sua rotina da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, beleza? Só lembrando lá nos valores, pessoal, o desconto tá ali, então o valor era D, tá vendo que tá fechado lá, e o valor com esse desconto de lançamento. Lembrando que no último plano você pode achar que é mais caro, tá vendo lá? Ah, Pedro, mas a parcela é 739, não é, porque no plano de 3 anos são 30 parcelas, então sai bem mais barato para quem tá no R1, tá? Então essa diferenciação é só você olhar a quantidade de parcelas, 1 ano 12, 2 anos 24, nos 3 anos ao invés de 36 são 30 parcelas. Passa pro próximo, por favor. Eu lembrei só de um ponto importante que tem. Ai, mas eu não tenho esse limite do cartão de crédito, eu sou residente. Calma que ele não congela o limite todo do cartão. Pagamento recorrente. Exatamente, Isso. é pagamento recorrente. Então, calma que teu cartão você vai conseguir comprar as blusinhas, vai. E o pacote da mentoria, pessoal, a diferença é muito pequena. E qual que é o objetivo principal? Nós, como IPM, a gente nasceu com essa personalização e individualização do aprendizado. Se você é uma pessoa que já teve dificuldade de aprendizado, já teve dificuldade, que acha que não encontrou o seu método de estudo ideal, se você tem dificuldade de disciplina, agora não é o momento de você brincar com sua vida. Não é o momento de achar que eu vou conseguir, eu vou... Sabe aquela síndrome do dia 31 de dezembro? Que você fala assim, não, porque ano que vem vai ser diferente, porque eu vou pular 7 ondinhas aqui e vai dar certo. Não brinca com a sua formação, não brinca com a sua vida. Se você acha, e você é aquela pessoa que precisava de disciplina, precisava de alguém cobrando, é esse plano aqui. Porque aqui, gente, cada ano que você passa dentro da residência e não se prepara direito, e não faz uma boa formação, é um ano jogado fora. Aí você vai querer chegar lá no seu R3, vai querer fazer tudo correndo.
e às vezes pode não dar tempo. Então a minha dica para você se conhece mais do que eu. Você sabe quem é você. Porque... Não. Joga simples, é a sua vida. Você vai ficar 3 anos estudando para depois chegar lá no R3, ficar tranquilo, que você não precisa correr atrás de nota, você já tem nota suficiente nas outras etapas. A diferença de preço é muito pequena, apesar de que serem 30 vagas, deve encerrar muito rápido, porque o nosso foco dentro do IPM não é volume, não é quantidade. Você não vai ver a gente dar o curso para ninguém, você não vai ver a gente fazer promoção de Black Friday, pagar jantar para você. Não, aqui é assim. Faz sentido para você, o nosso foco é em produto, não é em marketing. Então a minha dica é: escolha da melhor opção, foque no seu aprendizado e nunca abaixe o seu sonho. Nunca desça a régua, aumente o esforço. Eu levei isso tudo para minha vida e eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos os professores, a gente pensa do mesmo formato. Não é diminuir aonde você quer chegar, não é diminuir o seu sonho, é aumentar o seu esforço e a sua disciplina. Pense nisso. Perfeito, sempre cirúrgico nas posições dele. Perfeito, Pedro. E aí, Glau? Fica difícil falar depois. Resumiu tudo, mas eu acho que é isso, assim, é uma proposta muito séria, né? A gente está fazendo isso daqui e dá trabalho, sim, mas dá trabalho para fazer a coisa certa, né? Para fazer do jeito que tem que ser. Senão a gente fazia um monte de aula, pegava, copiava, colava, era tudo igual. Não é essa a proposta. O time aqui acho que foi a segunda pergunta. Quando a Laura me apresentou o projeto, eu falei assim: quem é o time? Ela falou, eu falei: eu não sou louco de ficar de fora. Então, a gente tem aqui um time de pessoas muito boas e muito determinadas a, né, compartilhar contigo esse sonho e te ajudar. Então, a gente está à disposição, vai ser um prazer receber aqui, né, nesse espaço de segurança e que você pode confiar que, assim, fazendo o que a gente está propondo aqui, vai dar certo. A gente sabe que vai dar certo. Perfeito. Muito obrigada, Glauco. Complementando os meninos, eu acho que tem uma frase que diz assim: muito vale aquilo que muito custa. Desculpa, é o contrário. Muito custa aquilo que muito vale. Então, assim, eu sei que às vezes a gente é residente, não conseguiu fazer o pé de meia, e vê um valor e fala assim: nossa, mas será que eu vou conseguir? Gente, vocês têm que pensar que isso é um investimento no sonho de vocês e que tá todo mundo aqui trabalhando de uma forma muito séria para fazer você chegar no seu sonho, seja de ter lá seu título de especialista, depois de te ajudar a ingressar no fellow que você sempre quis. Então, se você for colocar isso, eu falo, muda a continha um pouco, não coloca lá os 24 meses, coloca por dia, o que aquilo vai te ajudar por dia. É um valor muito pequeno. Para uma coisa que você vai investir em algo que ninguém pode tirar de você, que é o seu conhecimento. Então, você vai investir na sua formação, no melhor cuidado para o seu paciente, para você se preparar e ter o seu título de especialista e você ter orgulho de dizer: eu tenho um título de especialista e não é só um papel. Eu realmente sinto capaz, eu realmente estudei. Então, eu acho que é isso. Claro, cada um sabe da sua realidade, e a gente aqui trabalha com tudo muito individualizado, mas é um investimento em você. É um investimento que é pequeno se você for colocar isso aí ao longo da sua vida e na sua prática clínica. Perfeito. E agora você falando isso, eu lembrei de uma frase que eu tive lá, que eu escutei lá no meu R1, que na verdade foi o meu R+, que me falou, porque eu sou uma pessoa que me cobra demais. Pedro me conhece desde 2020, algumas coisas nem vamos falar em números, mas quando eu tava iniciando a minha preparação para entrar na residência, e eu sou uma pessoa que me cobra demais, e eu realmente cobro a excelência em tudo que eu entrego, e eu tava exausta. Cheguei num momento exausto e ele me falou assim: Laura, lembra que você não é R1, você está no R1. Então, você não é R1, você não é R2, você não é R3, você está nessa fase de vida e vai passar. E você está preparado para entrar para a sua próxima fase de vida? Então, isso entra na sua preparação de vida. É aquilo para quem você quer ser amanhã, não aonde você está hoje, mas sim no seu amanhã. Então, eu acho que é isso, né, gente? Encerramos agora, né? A nossa live de lançamento. Saibam que é um prazer muito grande ter vocês todos com o nosso time. Vai ser um prazer muito grande poder acompanhar essa jornada e vibrar juntos a conquista e a aprovação na prova de título, mas também esse crescimento de quem você vai ser no amanhã dentro da nossa especialidade.
É isso. Um abraço, pessoal. Um abraço, Valeu, gente. até mais. Até mais.